No capítulo 1 de Ciências, vocês estudaram sobre a estrutura do planeta e a litosfera. As rochas, elas fazem parte da superfície da Terra, né? Um exemplo de rocha é o granito, como a gente vê aí no Lajeado de Pai Mateus. Então nós estudamos sobre isso, capítulo 1, e depois disso começamos com o primeiro tópico sobre a estrutura da Terra, que a estrutura da Terra é formada pelo magma, pelo núcleo externo, núcleo interno, pela crosta, pelo manto, e essas são as partes, as camadas da Terra, né? Então, vocês quando estudaram sobre isso, vocês viram que a Terra é formada, tem uma forma aproximadamente de uma esfera, né? E que se for cortar, segundo a ciência, existe uma estrutura interna da Terra que ela pode ser dividida em três partes: o núcleo, o manto e a crosta. Então, na sequência, a crosta, o manto e o núcleo. Então, nós temos três partes aqui da estrutura da Terra e que foi estudado logo agora no primeiro bimestre. Então, a estrutura interna da Terra, ela tem essas três partes: a crosta, o manto e o núcleo. O núcleo ele é dividido em núcleo interno e núcleo externo, como já foi falado, e o manto ele é subdividido em parte superior e parte inferior. Então nós temos essa questão da estrutura interna do planeta Terra. Nós sabemos que existe dentro da Terra o magma, e o magma, né, é aquelas rochas derretidas que está lá num aspecto quente e pastoso, certo? Então, o magma é isso, viu? É aquela parte que está lá sendo formado por rochas derretidas. E tudo isso faz parte da litosfera, viu? Então, essa é a parte da litosfera, certo? E o núcleo é a parte mais interna da Terra. Quando então essas placas elas se movimentam do núcleo da Terra, acontecem os terremotos, né? Então, os terremotos ele tem uma escala, né, que vai até 9, essa escala é chamada escala Richter, e essa dependendo da intensidade do terremoto, né, quando uma placa tectônica ela bate na outra, certo? Porque a Terra está sempre em constante movimento, ok? Aí ocorre esse terremoto. Existe aqui as amostras de várias rochas, né, coletadas, certo? Lá na Irlanda. E as camadas da Então as camadas da Terra, né, são essas quatro, né? Aí a litosfera, que é a parte mais sólida externa do planeta, que vocês já estudaram. A hidrosfera é aquela que é o conjunto de toda a água existente, né, em todas as partes da Terra. A atmosfera é a camada de ar que envolve o planeta. E a biosfera é o conjunto de tudo que é vivo, né? Seja planta, seja vegetais, animais, tudo. Então essas são as camadas da Terra. Sequência aqui, certo? As rochas, elas são de vários tipos, e essas rochas elas podem ser magmáticas, sedimentares e metamórficas. As rochas elas são formadas por minerais, que são substâncias químicas encontradas na natureza, ok? Então, a litosfera, né, que faz parte da litosfera, aí ela então concentra as rochas, ok? E essas rochas elas são formadas por minerais. Existe um tipo de rocha chamada mica, é um bom isolante de calor e eletricidade. O feldespato ele é utilizado na produção de cerâmica, na indústria de vidro também, certo? E aqui nós vemos a argila. Essa argila nós temos aqui que ela é formada, né, por
grãos de areias, né, pequenos pedaços de areia que eles vão se quebrando, e esses grãos de argila eles são muito menores, e ainda tem mais outra parte que é menor, que são as areias, tudo componente do barro. As rochas magmáticas. Essas rochas magmáticas, como o nome já está dizendo, elas também são chamadas de ígneas, e elas podem se formar quando a lava esfria e fica sólida. Magmáticas ou ígneas podem se formar quando a lava esfria e fica sólida, ou pode se originar dentro da crosta a partir do magma. Então essas são as rochas magmáticas, ok? Ou ígnea, ígnea quer dizer do fogo, né? Da cor do fogo, como o latim fala, ok? E aí nós temos o granito, né? Ele se forma dentro da terra e no processo lento de resfriamento e solidificação do próprio magma. Então nós temos uma característica básica aqui do granito, aqueles que se colocam em balcões da cozinha, da pia, do banheiro, né? E ainda tem a outra, né, que parece uma esponja endurecida, uma espuma, chamada pedra-pome. E ela pode ser utilizada na superfície de objetos ou para amaciar a pele e eliminar calosidade, que é o exemplo que está aqui, certo? Então, essas rochas magmáticas, elas têm características únicas. As rochas sedimentares, elas são aquelas rochas, certo? Que são formadas por grãos de outras rochas que são depositadas em camadas e elas se unem. Chamadas então rochas sedimentares, vem de sedimentos. Porque os sedimentos ficam um caindo em cima do outro e com o passar do tempo, né, e o peso, aí eles ficam nesse formato aí da foto, ok? Então é bom lembrar que o fator vento, né, a chuva, o vento, os agentes de intemperismo, eles vão carregar partículas de grãos para essa parte do rio, a água vai levando e vai para o oceano, e lá ele forma então essa rocha aí sedimentar. Olha, quando esqueletos, conchas e carapaças de animais aquáticos são encontrados, né, eles são ricos em um sal chamado de carbonato de cálcio. Então, esse carbonato de cálcio ele vai endurecer e vai formar parte também da rocha sedimentar. O calcário ele pode ser usado na agricultura, para melhorar o solo, certo? E também para a fabricação de cimento e da cal, certo? Para ser empregado nas construções. Isso é muito importante, certo? E vocês sempre assim, se possível, vocês podem ver até em casa, a pessoa pode ter quando for pintar a casa, né? A pessoa pode ver lá a cal, que ela vem então do calcário, dessas escavações aqui que são retiradas e são levadas para a indústria e feita o cal. As rochas metamórficas, né, é aquela que se origina na transformação de outras rochas. Então, a rocha metamórfica é isso. É quando se origina pela metamorfose, né, pela transformação de outra rocha. Exemplos: mármore, que é a origem do calcário, certo? Então, o mármore ele tem origem no calcário, certo? Ele tem origem no calcário. E as rochas metamórficas se originam de uma transformação, de rochas magmáticas ou sedimentares, certo? Então nós temos aí, né, as rochas metamórficas, elas vão se originar de rochas magmáticas ou sedimentares. Então nós temos
esse tipo de rocha, ok? Então, a origem dela é rocha magmática ou sedimentar. Então, as rochas metamórficas, certo? Que elas são encontradas também lá no Corcovado e no Pão de Açúcar, no Rio de Janeiro, ok? Aí os fósseis. Aí os fósseis, nós sabemos, né, que alguns animais deixam de existir há milhões de anos, como é o caso do Tiranossauro Rex, né? Então, ele que viveu há 150 milhões de anos. E com o processo de evolução, nesse caso é a evolução de acordo com a ciência, né? Aí nós temos que muitos estão assim, que muitos esqueletos ainda estão enterrados, e para isso a paleontologia ela vai ser bem importante. Os eles vão usar então a ciência, a paleontologia, que vai ver esses seres vivos do passado, né? Os fósseis, né? Esses fósseis aqui. Então nós temos vários deles, né? Tiranossauro Rex e tal, e muitos deles, né? Então nós temos aqui, olha, uma foto como é que foi, como é feita a escavação do fóssil, certo? E como é que ele morreu, aí como foi que colocou o sedimento caiu em cima dele, as rochas sedimentares, e hoje pelas escavações a gente pega e nós temos esses esqueletos achados, ok? Então nós temos também alguns insetos que estão em âmbar e que viveram há 40 milhões de anos, né? Então a sequência de fósseis que são estudadas é nessa sequência, né? Peixe, réptil, anfíbio, peixe, anfíbio, réptil, anfíbio, peixe, depois peixe, 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 peixe. É tudo muito distribuído, esses fósseis de vertebrados nas camadas de uma rocha sedimentar, viu? É bem interessante isso. Então, os períodos geológicos, né, são aqueles que são estudam os fósseis que ao longo da história da Terra, né? Então, nós temos alguns períodos, eras, então, alguns menores, alguns maiores. Aí tem o pré-cambriano, tem aqui o Adeano, Arqueano, Proterozoico, que na época pré-cambriana, e era paleozoica no período aí fanerozoico. E nós temos também aqui a era mesozoica e a era cenozoica. A era cenozoica é quando o homem aparece, e a era mesozoica é quando os dinossauros eles estão na Terra, ok? Os recursos naturais são aqueles recursos obtidos da natureza, né, e usados para construir os objetos e as construções. Esses são os recursos naturais. Existem recursos naturais renováveis e renováveis. Os recursos minerais, eles são obtidos da natureza e usados para construir os objetos e as construções, que eles são chamados assim, né, de recursos naturais. Então o homem ele vai extraindo do meio ambiente, né, esses recursos. Tem aqueles que são renováveis e aqueles que não são renováveis. Então existem os minérios, que é um tipo de recurso natural, né? Ele tem grande vantagem econômica, né? Então esses minérios eles são bem explorados no meio ambiente, ok? E vem então a mineração, o extrativismo mineral, que é a atividade de exploração das jazidas, né? Então, depósitos de minérios, depósitos naturais de minérios são chamados de jazidas, ok? Então,
nesse sentido, você vai ver que existe ferro, existe vários elementos que eles são do extrativismo, são parte do extrativismo mineral. Os recursos naturais renováveis e não renováveis, né? O petróleo e o carvão são recursos que requerem muito tempo para serem formados. Então tem que ter muito cuidado, né? Que alguns elementos como os minerais, o petróleo, o carvão, são conhecidos como recursos naturais não renováveis, porque ele demora muito tempo para ser renovado. E os recursos minerais renováveis, eles renovam ao longo do tempo, viu? Ele, por exemplo, o homem não caça todos os peixes do mundo, então a pessoa pega e sabe que a pessoa pode observar que aquele elemento da natureza ele não vai acabar. Então eles são renováveis, né? Eles estão sempre se renovando. Quando a gente usa então recursos naturais, é bom lembrar que nós precisamos usar o mínimo possível para que não desgaste totalmente o meio ambiente. Daí vem a reciclagem, né? Os 3 R's: reutilizar, reusar e reciclar. Então nós temos essa forma para ajudar o meio ambiente a não se poluir tanto. Por quê? Porque cada um desses elementos ele tem uma grande quantidade de anos para se decompor no meio ambiente. Então é melhor a pessoa pegar e reciclar, né? Reciclar o ferro, o alumínio, o plástico, né? Que pode ser usado em vários elementos. Recursos naturais eles precisam ser usados com o mínimo de cuidado, porque caso acabe não há como voltar, não há como. Então é isso. Então, se houver um desequilíbrio com a poluição, com outras coisas, vai ser um problema muito grande, porque isso vai causar um desequilíbrio. E por quê? Por causa da poluição, por não ter usado muito, com muita sabedoria aquele produto. E isso vai causar uma degradação